Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e volta nesse domingão, que inclusive é meu último vídeo antes de ir para São Paulo, né, se tudo der certo aí para o GP de São Paulo, né, porque enfim eu vou viajar nessa próxima semana, então né, gente, eu vou ter que programar tudo, fazer o quê? Vou tentar adiantar tudo, não sei se vou conseguir fazer isso, mas o vídeo da próxima terça, quinta e domingo serão programados, tá? Foram gravados antes e aí serão postados, né, sem eu estar na minha casa. Mas enfim, falaremos hoje do GP da China de 2007. A corrida que foi crucial para a perda do título de Lewis Hamilton e que encaminhou a decisão do título para o GP do Brasil. E que além de tudo foi uma grande corrida, então contaremos tudo hoje. Sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, bora falar como estava a temporada de 2007 até ali, que olha, tava em sua reta final. Vocês bem sabem, naquele ano teve duas equipes lutando pelo campeonato, McLaren e Ferrari. Inclusive, só elas venceram corridas em 2007. O estreante Lewis Hamilton e o bicampeão Fernando Alonso pela McLaren, e o estreante pela equipe Kimi Raikkonen e o brasileiro Felipe Massa pela Ferrari. A temporada começa com o Raikkonen vencendo na Austrália, aí depois as McLarens crescem, mesmo com Massa vencendo no Bahrein e na Espanha. O Alonso vira o líder do campeonato após o GP de Mônaco, só que aí o Hamilton embala de vez, vence no Canadá, vence nos Estados Unidos, foram 9 pódios nas primeiras 9 corridas da carreira. Impressionante. E assume a ponta para então demorar muito para largar. Nesse período tem a treta lá na Hungria, onde o Alonso pistolaço com o Hamilton segura ele nos boxes e não deixa abrir volta. Isso vai dar uma confusão. O escândalo do Spygate estoura com a espionagem da McLaren na Ferrari, salva graças ao maluco de papelaria, e após o fim da fase europeia, Hamilton era o líder com Alonso só 2 pontos atrás dele. E Raikkonen à frente do Massa ganhava a preferência da Ferrari na luta pelo campeonato. Porém, em Fuji, Alonso bate forte sozinho numa corrida que foi desastrosa dele. Hamilton venceu com Raikkonen em terceiro e agora estava com uma mão na taça. A classificação estava assim com 2 corridas em jogo. Hamilton tinha incríveis 12 pontos de vantagem para Alonso e 17 para Raikkonen com apenas 20 em jogo. Ou seja, bastava que ele chegasse na frente desses dois na China que ele seria o campeão. E poderia até ficar atrás, desde que o Alonso tirasse somente um pontinho. E o Raikkonen, meus amigos, esse só com milagre, né? 17 pontos atrás com 20 em jogo. Né? Dito isso, bora para o final de semana em Xangai, que era decisivo. E no treino classificatório com pista seca, lá vem Lewis. Beleza que no Q1 e no Q2 que liderou foi Kimi Raikkonen. Tirando o Fisichella caindo no Q1, não tivemos grandes surpresas. E aí vem o Q3, onde olha esse gráfico aí de temperatura de pneu, rapaz. Peak Motorsport Manager isso aí? Não é feitiçaria, é tecnologia. Mas com o cronômetro zerado, Massa era o primeiro de momento, porém tinha gente para fechar a volta. Como Lewis Hamilton, que com 1:35.9 cravava a pole em solo chinês. Alonso passou somente em quarto e já falaremos dele. E o Raikkonen tirou o Massa da segunda posição. O líder do campeonato era a pole na corrida que poderia dar o seu título. E rapaziada, vai ser difícil tirar esse título do Hamilton. O grid de largada ficou assim: Hamilton em primeiro, depois vem Raikkonen, Massa, Alonso tomando 6 décimos do Hamilton. E fechando o top 10 tínhamos o Coulthard, olha ele aí, Ralf Schumacher, Marco Webber, Nick Heidfeld, Kubica e por fim o surpreendente Jenson Button com a horrível Honda. Agora vamos falar sobre o Alonso. Ih, rapaz. Ele tomou 6 décimos do Hamilton no quali, quase 7, e o espanhol atribuiu isso a uma sabotagem da McLaren, que teria alterado a pressão dos seus pneus de 0,2 libras para 1,5 libras. Nisso a FIA investigou, não deu em nada, mas mandou um cara para os boxes da McLaren Interlagos só para averiguar se eles não estavam fazendo nada de errado com o seu próprio piloto. E convenhamos, dado o clima na McLaren, a chance disso ter acontecido é gigante. Mas bem, bora para o domingão de GP da China com chuva, rapaziada, que beleza! Eita! Meu irmão, tava chovendo, pode valer o título mundial, a tensão estava nas alturas. E assim, as ciclos vermelhos se apagaram e começava o GP da China. Lewis Hamilton largou bem e manteve a ponta sobre Kimi Raikkonen, enquanto Fernando Alonso por fora na curva 2 e por dentro na curva 3 ultrapassava o Massa. Que manobra! Só que o Massa foi esperto e na curva seguinte repassou o espanhol, lá foi o Massa, enquanto Ralf Schumacher já rodou.
Anotem bem esse nome aí. E no início da volta 2, Rubinho tocou em Anthony Davidson e os dois rodaram. Que fase das equipes Honda, né? Lá na frente as coisas ficavam tranquilas, todo mundo abrindo para todo mundo. O rádio do Rubinho informava: ó, vai dar uma acalmada na chuva em 5 minutos, hein? This rain is gonna ease off in 5 minutes. It's not gonna be long. E no meio do pelotão as brigas aconteciam sem parar. Era o Kubica ultrapassando, o Vettel que largou em 17º passando geral, o Kovalainen em si sendo escalado por todo mundo. E na volta 13, a super aguri do Anthony Davidson deu o pau e ele tava fora. Equipe boa, né? O pior é que eles ainda estavam na frente da Honda equipe A no campeonato. Que coisa. Só que aí começam os pitstops, volta 15, vem Hamilton, que atenção, não troca seus pneus. Como a pista tava secando, mas não tava completamente seca e nem tão molhada, era melhor ficar com os Interslicks. O problema é que agora vai ter que administrar legal esses pneus. O Kovalainen tava dando um show de resenha e perdia a posição para o Rosberg. Esse é o nosso 8º piloto mais rápido da história. E o Massa na volta 17 parava também, todo torto, mas não trocava os pneus também. Na volta 18 parou o Alonso, sem trocar os pneus, mas voltou atrás do Massa ainda. E o Kovalainen seguia sendo escalado. Aí eu vou arrumar um carro ali pra correr, ali pra passar o Kovalainen também. Do jeito que tá, todo mundo que chega passa o Kovalainen. Adrian Sutil rodava, outra aí. O último a parar foi o Raikkonen em volta 19, voltando em segundo. Mas tava tudo suave para o Hamilton, indo para o título mundial. Já ganhou, tan, tan, tan. Já ganhou, tan, tan, tan. E lembra que eu falei para anotar o nome do Ralf Schumacher? Então, ele tava batalhando ali com o Rosberg e o Liuzzi, tudo ok. Até que foi ultrapassar o italiano na curva 6, se tocaram e o alemão rodou. Que maravilha, hein, Ralf? E vai ter mais dele, aguardem. Na volta 23, o Webber foi o primeiro a arriscar colocar o pneu slick. Ele voltou com dificuldade, estava difícil de início, porém a pista estava secando bem. E o Rock já fazia a volta mais rápida com os slicks, ou seja, hora de trocar. Enquanto tinha um pneu passeando nos boxes, que é isso, cara? Virou bagunça. Aí começa o drama. O pneu do Massa foi para o cacete, assim Alonso com belo X ultrapassou na volta 26, que de imediato foi para os boxes. Podia se dar bem o Felipe aí, hein? Só que aí vem, a câmera mostrava o Hamilton mais lento, sofrendo, já cortava para o Ralf Schumacher rodando de novo, alguém batendo na câmera, é o caos. O cara que bateu no caso era o Sutil. Começou a pingar um pouco, mas era passageiro. E meu irmão, o Hamilton não administrou legal os pneus. O cara tava sofrendo. Conseguiu segurar até que bem o Raikkonen por um tempo. Mas na volta 29, o finlandês enfim passou e era o líder da prova. Mas era momento do Hamilton parar. Ele não tinha mais pneus. A pista já tava secando e o cara tava perdendo tipo 2, 3, 4 segundos por volta. E olha que bonitinho o Kovalainen e o Rosberg escapando juntos. Que legal. Velho, volta 31 e o pneu do Hamilton já tava com a carcaça à mostra, não tinha mais pneu algum. O Alonso tava virando 7 segundos mais rápido e a McLaren não parou ele ainda, velho. Só que nessa volta, com o Alonso chegando, ele finalmente parou e... Chega, tchau! Ele não puso nada! Sanga tchau. Lewis Hamilton trocou velocidade demais na entrada dos boxes, passou reto e ficou na brita. Parabéns, Hamilton. Beleza que a McLaren demorou muito para parar, cara, deixou ele numa situação terrível de pneus. Mas tu foi burro, Hamilton, que pipocada monstra. E aí a TV espanhola foi a loucura com o famoso Sanga tchau. Chega, tchau! Que era eles falando Sanga tchau. Basicamente que ele tinha ficado ali. E como eles falaram rápido, virou Sanga tchau. Criando então o Sanga tchau. Santo Ganchao, tá ligado? Essa é a piada. Nisso, amigos, tudo ficaria para o Brasil se nada rolasse. O campeonato ficou dramático de graça. Hamilton tentou voltar, mas estava fora, que coisa. Logo depois, pararam tanto o Raikkonen quanto o Alonso para colocar os pneus slick. O espanhol, inclusive, que voltou à frente do Massa. Robert Kubica, então, era o líder da prova. Porque ele tinha parado para colocar os slicks antes de todo mundo. Se bem que eu tô falando de slick aqui, mas não era slick realmente, né? Tinha ranhuras. O polonês tinha que parar de novo, mas era o líder da prova. Só que rapidamente o problema hidráulico fez a BMW quebrar e já era. Boa notícia para Raikkonen e Alonso, mas coitado do Kubica. Ele que terminou 2007 sem um pódio sequer e tomando um pau do Heidfeld. E meu irmão, olha quem tá em quarto, olha quem tá em quinto, olha quem tá em sexto, que loucura. Button que passou o Vettel pela P4, né, tava mais leve, só que depois teve que parar, óbvio. O Liuzzi se defendia do Nick Heidfeld que não conseguia passar. Esse é o nosso Giga Liuzzi. O Webber apontava, fazia uns gestos ali, o que ele quer dizer. Mas enfim, nada aconteceu até o fim. Kimi Raikkonen abria a última volta na China. Ele só tinha um caminho, vencer ou vencer até o fim da temporada.
Se bem que ele podia ser segundo em uma corrida, mas seria mais difícil. E já começou a missão. Raikkonen venceu o GP da China de 2007 e seguia vivo no campeonato. Alonso chegou em segundo, estava vivo também, e Massa fechava o pódio. Com destaque para Sebastian Vettel em seu ano de estreia, que saiu de 17º para 4º. Comemorou demais com a sua primeira grande atuação e a melhor colocação até ali na história da Toro Rosso. E apenas a segunda vez na história que a Toro Rosso pontuava, e ainda por cima o Liuzzi foi o 6º. Mas enfim, a festa era de Kimi Raikkonen, que precisava ainda de um milagre, porém já era mais possível. A decisão em Interlagos teria 3 pilotos com chances de campeonato. A classificação final ficou assim: Raikkonen, Alonso e Massa no pódio, com Vettel em grande corrida em 4º, Button em grande corrida em 5º, pontuou com a Honda, finalmente passaram a Super Aguri, Liuzzi em 6º, grande corrida também, e fecharam a zona de pontos Heidfeld e Coulter. Abandonaram Kubica, Hamilton, Ralf Schumacher, Sutil e Davidson. Já no campeonato, temos o campeonato. A vantagem de Hamilton caiu para 4 pontos para Alonso e 7 pontos para Raikkonen. Ainda era uma boa vantagem, porém tudo seria decidido em Interlagos, onde com uma vitória do Raikkonen no Brasil, com Alonso em 3º e Hamilton em 7º após uma escapada no início e problema de câmbio mais tarde, o finlandês operou um milagre e era campeão mundial de Fórmula 1, enquanto Hamilton perdia a oportunidade de ser o primeiro estreante a ser campeão na Fórmula 1, até porque 1950 não conta, tá? Mas no ano seguinte foi campeão na última curva da última volta sobre Felipe Massa. Aí saiu de dor pro Hamilton pra dor pra nós, né? E depois se tornaria hepta, onde a corrida do hepta foi uma que ele venceu graças aos ensinamentos desse GP da China. E esse foi o GP da China de 2007 no Volta a Volta. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que ajuda demais, tá? Na descrição tem o Discord, o Instagram, primeiro foi F1, e também o meu Twitter, que é ViniCruzPF1, que é onde eu sou mais ativo. Membros aqui também, eles, muito obrigado a quem é membro aqui do canal, cara, muito obrigado mesmo aqui de coração, ó. Um coraçãozinho aqui, ó, pô, muito bacana. Se quiser virar, botãozinho de seja membro aqui embaixo. Se não quiser virar, tá ok, tá? Se quiser virar, tá ok. Se não quiser, tá ok também. Sugestões, comentários. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E falou!